outubro comemora-se o Outubro Rosa e em novembro, o Novembro Azul. Uma campanha de conscientização e prevenção do câncer de próstata e outras doenças sexuais masculinas. E hoje, aqui no Clube do Champanhe, eu vou conversar com o Dr. Carlos Costa, especialista em sexualidade masculina. É daqui a pouquinho aqui no Clube do Champanhe. Não sai daí. Clube do Champanhe. Segundo o Ministério da Saúde, acontecem no Brasil 50 mil casos novos de câncer de próstata. Esse dado é alarmante, né, doutor Carlos? Bastante alarmante. Até porque isso ocorre porque somente 3%, Adriano, dos homens fazem o exame preventivo de próstata. É um preconceito enorme, né? Os homens têm medo de fazer o exame. Exatamente. Embora se tenha hoje o PSA, que muitos já chegam pedindo, doutor, quando a gente fala em câncer de próstata... O PSA é um exame feito através do sangue. Né? Que é o antígeno prostático específico, a gente chama. Então acontece, mas o melhor exame ainda é o toque. Né? Por quê? Porque eu costumo dizer para os pacientes que a gente vê com o dedo, né? Como a próstata, ela fica logo atrás, o intestino reto, ele passa logo atrás da próstata, próximo à bexiga. O exame de toque permite que você analise a textura, se há aumento, se há nodulação. Né? Então o que acontece? Quando você vê isso daí, às vezes o PSA está normal, ou está uma pequena elevação. O paciente vinha com um PSA normal de 0,83, 0,90 e de repente ele vai para 1,5. Né? E quando você faz o toque, você percebe que é uma mudança. E nem sempre a próstata aumentada ou com câncer, ela dá alguns sintomas como urgência urinar, dor quando vai urinar. Normalmente é uma coisa que vem insidiosa, né? E o câncer de próstata pode levar 15 anos para se manifestar. Pode começar com 40 anos e só se manifestar com 55, por exemplo. Aí é importante fazer anualmente. É uma vez por ano? Deve ser feito a partir de que idade? A Sociedade Brasileira de Urologia, ela preconiza com 50 anos. A Sociedade Internacional de Medicina Sexual, ela preconiza a partir dos 40 anos. Obrigatoriamente, a partir dos 45 anos, o toque. Esse preconceito que existe por parte dos homens de fazer o exame é cultural ou é no mundo inteiro? Eles têm essa versão? É o mundo inteiro. Na Europa mudou um pouquinho, né? Mas ainda assim existe um preconceito. Né? Justamente é a razão de que todas as doenças, a maioria delas, com exceção do câncer de colo de útero e de mama, incidem em maior quantidade, em maior percentual nos homens. Porque o homem está sempre com aquela mania da masculinidade, se eu fizer isso, poxa, exame de próstata, o homem tocar no meu ânus, isso aí não aceito, entendeu? Só que é um exame rápido, preconceito, eu chamo, Adriano, é você poder prevenir uma doença e adquiri-la, né? E passar muito mal, né? Porque quando você tem um câncer de próstata, ou não só câncer, a gente fala muito em câncer, mas um aumento da próstata exagerado, que você vai ter que fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento que um câncer de próstata. Sim, então por que esperar ter a doença para ter que fazer o exame, né? Exatamente. O melhor é prevenir, não ter a doença. E pessoas que têm até história de câncer na família, pai principalmente, né? E tios próximos, tios paternos, né? E avós, eles têm que fazer o câncer já antes mesmo de completar 40 anos. A probabilidade é muito maior porque é hereditário? Exatamente. E quando a gente fala exame, é o exame de toque, tá certo? O PSA, ele tem uma obrigatoriedade a partir dos 40 anos, né? Mas sempre o toque de próstata, ele é o melhor. Aliás, essa conscientização, essa campanha que está tendo agora em novembro, ela é importante porque os homens raramente procuram o médico, eles procuram quando estão realmente doentes, né? Não é como a mulher, que de vez em quando está fazendo um check-up, algum exame, procura com mais frequência, né? Exatamente. Isso é muito importante. Essa questão do super-homem, né? Eu brinco também em algumas palestras, né? Eu sou consultor e faço palestras também. A gente diz o seguinte, até o super-homem, ele tinha um ponto fraco, que era a criptonita, né?
Então, nós homens, nós achamos que, estou sentindo uma coisinha, vou dormir, é como eu apertar o reset no meu computador e eu volto ao normal. Mas não é bem assim. E quando a gente fala em saúde masculina, agora aproveitando que nós estamos no final do Outubro Rosa, né? Não se tem, hoje é inadmissível até a ONU, que é a Organização Nacional das Nações Unidas, né, e a OMS, ela fala isso, que não tem como você falar de Outubro Rosa ou de saúde feminina, digamos assim, sem falar da saúde masculina, né? Basta lembrar que nós homens somos os principais vetores do HPV, por exemplo, né? Então, assim, o câncer de próstata é importante, extremamente importante. 50 mil casos de morte por causa de câncer, tá? Incidência todo ano, e morte. E outra coisa, ele era o terceiro até o ano passado, ano retrasado, em incidência. Hoje ele é o primeiro em incidência. Tá. Qual é o segundo e o terceiro? O segundo é o câncer de pele não melanoma e o terceiro é de esôfago. E o de esôfago, antigamente, ele ocupava a sexta ou oitava posição. Hoje ele já ocupa a terceira posição. O que explica isso? É isso que eu gosto de comentar, né? Isso mostra, assim como nós temos o avanço social traz com ela também as doenças. Hoje a principal causa de câncer de esôfago é pelo HPV, né? Então o que acontece? E como é que se adquire isso, né? Com sexo oral e outras coisas mais. Então é necessário se cuidar. Além do cigarro, do álcool, né? Que a gente bate. Todo médico, todo profissional que gosta de fazer medicina preventiva, ele sempre toca nesse assunto. E as pessoas não acreditam, né? É mais fácil você dizer, por exemplo, que não toma a vacina da gripe porque estão dizendo por aí, ou saiu um boato, que foi a indústria farmacêutica que produziu por conta disso. Mas ninguém fala, quando se fala do cigarro, ninguém lembra dos 70 produtos que tem, que causam câncer, vários problemas, que o excesso de álcool, não a quantidade normal de álcool. Quando a gente fala o álcool é muito bom, porque ele ajuda a controlar a pressão, protege de doenças, inclusive de próstata, mas em excesso é que causa dano. Aliás, tudo em excesso, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Exatamente. Agora, com relação ao HPV, existe acho que uma campanha também para vacinar meninas com 9, 10 anos contra o HPV. Não é muito cedo, porque essas meninas nem estão se relacionando sexualmente, muito provável. Olha, eu sou muito crítico da saúde, assim, com relação a algumas atitudes que o Ministério da Saúde devia tomar com mais enfaticamente, né? Mas a questão do HPV foi uma bola dentro. Próximo da Copa do Mundo foi uma taça de campeão mundial. Mas não é muito cedo vacinar uma menina de 9 anos? Na Europa, eles vacinam a partir dos 12 anos. Tá? 12, 13 anos até os 25 anos, depois, com avançada idade, a partir dos 60 anos. No Brasil, pela nossa sexualidade precoce, né, infelizmente, pela questão da pedofilia também, né, que mesmo a gente batendo em frente, tenha hoje os olhos da justiça estejam abertos a isso, né? Mas a gente tem que levar em consideração, né? Estados como o Norte, Nordeste, o Nordeste, por exemplo, é campeão mundial de incidência de HPV. Então, isso aí que eu chamo de prevenção, é você ver agora, projetando lá na frente. Essa menina com 9 anos, com certeza não teve relação sexual. Então, o que acontece? Se você entender que cada mulher, que na incidência das mulheres, 50% que já tem relação sexual, já é portadora do vírus, HPV. E o vírus HPV não é aquele vírusinho que aparece a verruga. O vírus HPV muitas vezes não se manifesta, vai se manifestar já no exame de colo como um carcinoma já in situ, né? E no Brasil não é brincadeira, no Brasil são 130 mil mulheres com câncer de colo e 90% delas relacionado ao HPV. E culpa, vamos botar assim, né? Entre aspas, nossa, homens. Dos homens. Entendeu? Não tem vacina para os homens? São as mulheres só que tomam? Isso foi excelente essa sua pergunta. O governo deu um outro tiro dentro. Ele comprou, gastou, investiu R$1.000 por vacina, numa vacina excelente, que é a quadrivalente. Ela permite que os homens sejam vacinados. E não tem uma campanha para isso? Com certeza vai haver, né? Porque não adianta você tratar somente as mulheres ou prevenir as mulheres sem correr atrás dos homens. Só que a faixa etária para o homem vai ter que ser dos 9 aos 11 anos também, né? Lembrando que o homem sempre tem uma vida sexual ativa mais precoce ainda, né? Então, assim,
Mas como as mulheres têm uma incidência maior e tem que ser mais protegida, até porque os homens, a maioria já está contaminada, né? O governo já sabe disso, inclusive em 2010, uma pesquisa recente mostrou o aumento da incidência de câncer de pênis, de câncer de esôfago, de câncer de ânus e reto no homem, né? Para cada 10 mil homens, 20 são contaminados. Tá? E para cada 10 mil homens com HPV, com AIDS, 200 são contaminados. Né? Escuta, mas e a camisinha? Não se usa a camisinha no Brasil? Quando se fala em HPV, a camisinha ela dá uma proteção relativa. Porque o HPV, ele pode se manifestar no público, na mão, na cavidade oral, tá certo? Então, quer dizer, a camisinha, ela é só uma proteção relativa para o HPV. O HPV pode se manifestar em qualquer área, tá certo? Existem vários relatos, por exemplo, de verruga por HPV na mão, por exemplo. Tá? Então, assim, o HPV é um vírus que eu considero mais agressivo até do que o da AIDS. Por quê? Porque o da AIDS hoje tem medicamentos e coquetéis extremamente eficazes no controle desse vírus. O HPV não, porque o sorotipo dele, a quantidade de vírus é muito grande. Gente, está aí a importância, então, né, de cuidar da saúde, né, de os homens se conscientizarem de que é importante mesmo procurar um médico e fazer os seus exames. A gente volta no bloco seguinte conversando mais um pouquinho, e aí sim, sobre o Novembro Azul. Até já. Então, eu estou conversando com o Dr. Carlos Costa, que é especialista em sexualidade masculina. A gente está falando sobre o Novembro Azul, sobre o câncer de próstata e sobre as doenças masculinas sexualmente transmissíveis. O Novembro Azul é comemorado em todo o mundo, né, Dr. Carlos? Isso. É uma campanha de conscientização para que os homens, enfim, façam os exames, né, que descubram a doença de uma maneira precoce a fim de poder tratar mesmo. E isso raramente acontece em função do preconceito que tem em fazer o exame de próstata, o toque, né? Exatamente. Mas eu dei uma pesquisada e esse movimento Novembro Azul é também conhecido por Movember, com M-O no início, M de mustache. Mustache que é bigode em inglês, né? Que é a campanha, né? Aquele bigode do Mario Bros, não é isso? Exatamente. Que é usado, é o símbolo da campanha, é isso? Isso, é até interessante quando você vai na Europa, nessa época do ano, você vai perceber que alguns homens deixam o bigode crescer ou então compram a prótese. Sim. E inclusive as mulheres apoiam esse movimento. Inclusive no site do Mustache, eles têm essas fotos, inclusive de mulheres com bigodes, algumas posando assim, não é isso? Exatamente. Os homens, também artistas, atores famosos, todos usando bigode e deixam o bigode crescer para acompanhar, né, a movimentação, a campanha. Isso é muito bacana. É bem interessante, porque realmente, Adriana, é um movimento assim, que está cada vez mais, desde 1999, foi instituído essa data, né, com apoio da ONU, através de um médico, Dr. John Tesulaski, que era de Trinidad e Tobago. Ele viu, estudando todos os países do leste europeu, depois da abertura, o aumento de suicídio, o alcoolismo nessa época, esse estudo foi levado até a ONU e foi apoiado pela antiga secretária na época, né, e viu a importância de se construir uma imagem positiva do homem e fazer com que se resgate o homem de toda a sua problemática, do seu universo, né? Que nós homens temos um universo à parte do universo feminino. A mulher, ela consegue se expor mais os seus problemas até num consultório médico, né? O homem já não. E o Mustache, lembra, ele remete muito à data do dia 17 de novembro, que é a data internacional de combate ao câncer de próstata. Já a data, o dia 19 de novembro, que a data realmente culmina, né, que é todas as campanhas, tudo que se fala no Novembro Azul, que se discute nesse mês de novembro, ele atinge o seu ápice no dia 19. Que é o Dia Internacional do Homem. Do homem mesmo. Então aí se discute várias coisas, né, questão de gênero, como é que o homem está se comportando no relacionamento com a mulher, com o homem,
Pois porque mudou tanto o comportamento, né? Hoje o casamento gay, exatamente. O homossexualismo está super bem aceito, quer dizer, houve uma mudança grande de comportamento. Né? Então, quer dizer, a mulher está no mercado de trabalho, então, quer dizer, tem uma organização melhor. Eu convivo com mulheres, assim, esposas de pacientes, tudo, e no próprio consultório. O que acontece? As mulheres elas se programam para fazer uma cirurgia plástica, para fazer uma lipoaspiração, para botar o botox. O homem não. Né? O homem ele faz a partir do momento que ele passa mal, vai ter uma emergência, aí se assusta, ou que um amigo teve um infarto, aí vai para o cardiologista já sentindo uma dor no peito, entendeu? Daí a importância desse mês, né? Esse mês especial dedicado aos homens. E aliás, assim, o que se faz em outubro é colorir o mundo de rosa, né? Isso. Aqui em Florianópolis a gente ilumina a ponte, as praças, as lojas também se iluminam. Em novembro, existe essa campanha também para colorir o mundo de azul, não? Em Florianópolis, ano passado, a primeira semana do homem ocorreu na semana do dia 19 e deve ocorrer também da mesma forma a partir do dia 19. Né? Vai ser uma semana dedicada são vários eventos, desde palestras para profissionais da saúde e para o público em geral. Quem quiser participar, assistir as palestras, como deve fazer? Olha, quem ficar atento, né? Porque vão ser divulgados agora os locais, né? Para que são debates. O bom do Novembro Azul é que permite que a plateia, ela participe diretamente, tirando suas dúvidas com os profissionais. Foi uma experiência. Em que locais acontece isso? Normalmente, ano passado foi nos auditórios da UDESC, né? Esse ano vai ser no SIC, tá? E também no auditório da Secretaria de Estado da Saúde. Então é isso aí, gente, uma boa oportunidade para quem não procurou ainda um médico, né, ou não fez um exame, né, de procurar, né? Sempre procure o seu médico, não espere, não existe assim, existe muita, há uma tendência nossa, né, e aí falta um pouquinho de educação e saúde, né, culpa nossa médico também, que assim, não fique esperando uma dor no peito para procurar um cardiologista, não espere uma dor na barriga para procurar um gastroenterologista. Procure um médico, tá certo? Médico é médico. Médico ele é um clínico geral. Vá fazer a sua consulta, vá no seu médico de confiança. Peça para ele, às vezes na conversa a gente fica meio inibido esperando que o médico fale ou peça o seu exame, né? Você tem que ser direto, doutor, olha, eu já estou com 45 anos, estou com 50 anos, eu gostaria de fazer um PSA. O senhor sabe, faz toque, não faz? Quem é que o senhor indica? Um urologista? Ou quem que o senhor pode me indicar para fazer isso aí, entendeu? Não vai ser vergonha, vai mostrar que você é maduro e tem conhecimento e cuidado com a sua saúde. E tem colega que não gosta, mas a maioria dos médicos gosta quando o paciente é direto. Tá certo? Eu ouvi dizer lá que eu tenho uma probabilidade de ter câncer de colo de reto, tenho 45 anos, sou fumante, eu queria te pedir uma colonoscopia, por exemplo. Né? Então, olha, eu costumo brincar, Adriana, e vou dizer isso para vocês aí. Os homens vivem 7 anos e meio a menos do que as mulheres, certo? E a faixa etária e a incidência maior de morte ocorre até os 59 anos. Muito bem, se você é casado e tem na sua esposa, você tem aí 59 anos, por exemplo, a sua esposa vai estar aí com 51 anos, né? No mínimo. Então o que vai acontecer? Tudo que você construiu, eu gosto muito de chamar de queridão, tudo que você construiu, queridão, no seu trabalho, né? Carro, casa, esse negócio todo, você vai morrer e vai deixar que outro usufrua. Então, você faz o favor de fazer o seu acompanhamento. Com certeza. Doutor Carlos, vamos fazer um brinde pois então. Não. Parabéns pelo seu trabalho de conscientização, né? E que todos façam um exame então, gente. Hoje o Clube do Champanhe vai ficando por aqui. Eu estou usando roupa da Mackenzie e sapato da Capodarte. Beijo grande, até semana que vem. Tchau, tchau. Clube do Champanhe. Champanhe.